E versículo 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a consuficiência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para não façais o que queres. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca do quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém. Podeis assentar, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Irmão, nós estamos diante de um texto conhecido, e outra hora é necessário que nós lembramos deste texto na Bíblia Sagrada, porque do versículo 16 já nos diz que há uma guerra entre a carne e o espírito. Quando a gente pensa em guerra, a guerra contra outro país, a pessoa vai para a guerra e aqueles que voltarem vivos torna e sai daquele país. Ou uma guerra vai e volta, não fica lá para todo sempre. Mas quando se trata acerca desta guerra, não tem para onde você fugir. Não tem para onde você correr. Esta guerra é uma luta entre a carne e o espírito. Entre o espírito e a carne. Por quê? Porque a carne, ela almeja, ela deseja fazer o que agrada a si momentaneamente. E o espírito, ele não quer fazer o que agrada a carne, porque o espírito irá prestar conta diante de Deus. Tanto a alma como o espírito irá prestar conta diante de Deus. Aí quando Paulo está dizendo para os Gálatas, ele diz, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a consuficiência da carne. Andar no espírito é preocupar-se em agradar a Deus, sabendo que a Bíblia diz que tudo que semeia na carne colherá corrupção, na carne irá colher a morte. Então, quando nós estamos diante desta palavra, é notório nós enfatizar que esta luta, esta guerra, às vezes a carne está desejando, por momento circunstancial, desejando a carne, almejando ao pecado, mas porém Paulo vai dizer que esta luta, se opõe um ao outro, é uma guerra que há dentro do crente. Esta luta é dentro do crente, daquele que serve a Deus. Porque veja bem que no momento difícil, o momento de solidão, a carne, ela começa a pensar, a desejar, ela começa a querer se distanciar, a carne começa a pensar em si no momento. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito,
Espírito, né? Que esse Espírito, aleluia, quando nós somos guiados pelo Espírito, o Espírito, aonde o Espírito de Deus opera no nosso espírito, porque nosso espírito, ele quer agradar a Deus, mas a nossa carne, ela não se preocupa tanto em querer agradar a Deus. Mas veja uma coisa interessante, que o espírito, se a carne se contamina, o espírito também se contamina. Então, se a carne, ela executa o que está na consuficiência, os desejos desenfreados, o espírito também vai ser atingido. O espírito também vai ser manchado por causa do desejo desenfreado da carne. Então, quando Paulo está dizendo que os dois, há uma luta dentro do crente, há uma luta que a carne sempre será carne. A carne passa o tempo, a carne continua sendo carne. A carne continua sendo ela. O tempo passa, tudo passa, mas a carne continua, e essa luta vai até o dia que Jesus voltar para nos buscar. Então, por isso que nós precisamos entender que nesta luta, nesta guerra travada, nós precisamos ceder para o lado do Espírito aquilo que agrada a Deus, porque o que agrada a Deus é que o Espírito está almejando e não o que a carne está querendo. Consuficiência da carne, desejos carnais, desejo, quando chega o tempo de carnaval, é o tempo que nós estamos vivendo, os dias de ontem e hoje, as pessoas, há muitos, porque não fala muitos cristãos, quando chega nesta data, muitos porém concordam, com os blocos carnavalescos, os blocos cristãos para pregar o Evangelho. Outros porém acham que aquilo é cultura, outros porém acham que aquilo é somente uma festa, mas não. Aquilo ali são obras da carne, são festas cultuando o culto à carne. Não tem aquela ideia que as pessoas falam, é carnaval, As pessoas falam, é carnaval, quer dizer, está andando seminua, é carnaval, pegou o traído, é carnaval. Então, isso é uma obra da carne. Isto é uma obra que cultuando a carne. Então, quando chega este tempo de carnaval, crente não deve pensar, será se pode ou não pode, eu não vou beber, é só ir, não pode. Crente não pode ir para a festa de carnaval. Crente não pode, aleluia, porque, abre aí, livro de Gálatas, capítulo de número 5, você vai ver aí, que nós não podemos, aleluia, quem achou pode ler, glória a Deus. 5 primeiro. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei pois firme, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Glória a Deus. Tem outro versículo que vai dizer que não usei da ocasião achei. É o 13 também. Porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servis uns aos outros pelo amor. Aí às vezes quando chega o tempo do carnaval,
Tem pessoas que querem se submeter novamente ao jugo da escravidão, o jugo do pecado, o jugo, né, de voltar às práticas pecaminosas, fazendo a vontade da carne. Então, quando chega neste tempo, muitas pessoas, eu não concordo, irmão, de crente lá com bloco, eu não concordo, né? Eu não concordo porque são baseados no versículo, vamos fazer de tolo para ganhar os tolos, mas não é. A ideia lá é participar do carnaval, porque o ser humano, ele tem o livre-arbítrio de poder fazer o que ele quer. E as pessoas que estão no carnaval, eles querem estar lá, eles têm direito de estar lá, porque eles querem, eles vão, eles almejam, eles vão. Só que, por eles terem o direito de participar do carnaval, isso não quer dizer que seja certo diante dos olhos de Deus, porque carnaval é cultuar a carne. Aí vai dizer quais são as obras da carne. Elas são prostituição, é o que mais tem, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, que quer dizer briga, emulações, ira, peleja, dissensões, heresia. É tanta obra da carne que a gente fica observando que em carnaval é o tempo que as pessoas escolhem para poder estar cultuando a carne, fazer tudo o que a carne almeja, fazer tudo o que a carne deseja, porque entre aspas diz ele que é carnaval, mas isso é algo diante de Deus que não agrada aos olhos do Senhor. Abra aí Romanos capítulo 6 e versículo de número 12. Outro abra em Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 4 e 8. Glória a Deus. Então, irmão, quando Paulo está dizendo que nós não devemos cumprir, obedecer às consuficiências da carne, não é verdade? Nós não devemos, por quê? Porque nós somos luz, nós já fomos libertos, nós já fomos lavados, nós já fomos chamados pelo Senhor para sermos limpos, separados, né? Sermos alguém, aleluia, que tem o nome escrito no livro da vida. Então não usei da liberdade para dar ocasião à carne, não é verdade? Tipo, estou bravo, irado, eu fiz isso porque estava bravo, aproveitei a ocasião para dar-lhe liberdade para a carne. Quem achou pode ler. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não reina o pecado em vosso corpo. Não obedecei às vossas paixões, os desejos da carne. Porque nós que somos cristãos, nós não devemos pensar como o povo que estão lá no mundo pensa. Nós devemos entender tudo que eu estou a fazer é para agradar a Deus. Tudo que eu estou a fazer é para glorificar o nome de Deus na minha vida. Então, quando nós somos da luz, eu estou falando isso porque a gente está vivendo num tempo que as pessoas evangélicas tudo pode, concorda, faz de tudo que pensa, e às vezes a gente até vê pessoas famosas, né? As pessoas famosas cantando em abertura de carnaval. Se o cachê for bom, pode. Isso não é de acordo com a palavra de Deus.
aleluia. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora eu vi achar o 4. Quem não anda, na tua Bíblia não tem, né? Não, porque essa Bíblia aqui não tem os números são espalhados mesmo. Quem não anda, eu quero essa parte aí, ó. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Continua. Acabou? De modo que... 1 e 4, né? Agora o 4. Não. É completo na dela lá, eu acho que a sua tem. Quem não anda... Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Vai no 4. Já li o 4, agora o 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmão, esse negócio é sério. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, fazendo o que quer. Porque quando nós encontramos com Cristo, nós não podemos o que nós queremos. Nós não podemos fazer o que nós queremos. Nós façamos o que está proposto para nós fazer, agradar a Deus. Paulo vai dizer que nós somos escravos de Cristo. Em que sentido? De não fazer mais a nossa vontade, nós fazemos a vontade do nosso Senhor. Então, quando nós não andamos mais segundo a carne, porque o que faz para a carne não agrada a Deus, irmão. O que, eu vou dar um ditado aqui, né? O crente carnal. O crente carnal é aquele que não quer saber das coisas espirituais. Crente carnal é aquele que anda fazendo o que a carne quer. Crente espiritual não é aquele que grita muito. Crente espiritual não é aquele que pula demais. Crente espiritual é aquele que não faz a vontade da carne. Essa tradução aqui do João aqui, ela é boa. Já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas a Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão unidos, né? Em Cristo Jesus. Abra 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 11. Então vamos observando que nós precisamos nos esforçarmos para estar fazendo o que agrada o Espírito. O nosso Espírito tem que estar voltado para aquilo que a palavra de Deus nos ensina, para com o próximo, né? Ira, aqui é pecado contra o próximo, peleja é pecado contra o próximo. Isso são as obras da carne, é produzida, né? E nós precisamos podá-la sempre, todos os dias, as obras, para não dar fruto, a nossa carne não frutificar, não dar fruto, aleluia. Por quê? Foi lido aí. Porque os que vivem nas obras da carne não verá Deus. Os que vivem na obra da carne não agrada a Deus, irmão. Então, achou? 1 Pedro 2 e 11. Queridos, amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evite as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Sempre em guerra contra a alma. Aí essa guerra é dentro de quem? De nós.
Porque a carne, ela sempre vai se opor o que é espiritual. A carne sempre vai se opor, irmão. O que é espiritual, o que agrada a Deus, a carne, ela nunca vai querer. Mas para que o nosso espírito esteja santificado, o nosso espírito esteja limpo, precisa que essa matéria esteja no caminho de santificação. Porque eu fico pensando, a santificação, quando nós conseguimos levar a carne à santificação, é porque nós estamos vencendo a obra da carne na nossa vida. Se nós não conseguimos levar a carne à santificação, é porque a carne está vencendo o Espírito. E a Bíblia vai dizer assim, lê o texto que você falou, que leu, que os que fazem, que cometem a obra da carne, não entra no céu, não verá a Deus. Então o assunto, ele é sério. Por quê? Porque ser crente, irmão, é muito mais do que nós imaginamos. Ser crente é renunciar às obras infrutíferas das trevas, é renunciar às nossas paixões, é renunciar às coisas que a carne se agrada. Então, ser cristão, Jesus vai dizer assim, quer me seguir? Toma a tua cruz e me siga. É renúncia, Porque nós só somos verdadeiros cristãos quando nós entendemos que precisamos vivermos agradando a Deus e não satisfazendo os desejos da carne, os desejos, as paixões da carne. E muitas das vezes, quando, porém, portanto e todavia, às vezes nós não queremos mortificar a carne por causa que algumas coisas da carne, aleluia, algumas coisas da carne, ela faz parte do nosso cotidiano, todos os dias. É difícil, tirar algo que nos afasta de Deus, porque a carne está operando, a carne está reinando. Não tem aquele momento que a gente ora, se alegra, a gente jejuma e se alegra. É um sinal que o Espírito está vencendo a carne. É um sinal que a carne está sendo vencida pelo Espírito, o teu Espírito. Aí vem o Espírito Santo de Deus e opera no teu Espírito, E como eu disse, é um dia desse que, quando o Espírito, ele aposta da nossa vida, ele começa a enraigar, morar no nosso espírito, aí começa a produzir fruto, que é o Espírito Santo de Deus, que produz fruto do Espírito. É fruto do Espírito, não é fruto nosso, mas é fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Isso vai sendo produzido em nós, porque o nosso espírito está vencendo a carne. O nosso espírito não está vencendo as obras carnais. Aí tem aquele desejo de a gente querer morar no céu, como o presbítero Eliabe leu, eu vou preparar-vos lugar, e se eu vou, eu voltarei, o casamento vai acontecer
aleluia. Mas para isso, irmão, nós precisamos entender que o Espírito de Deus, ele opera no nosso espírito, na nossa vida. Ele chega, né? O Espírito está ali interligado com ele, e ele começa a fazer morada e começa a produzir. Irmão, esse negócio de fruto do Espírito é interessante, porque tem que ter a comunhão, tem que ter o tempo, tem que ter uma vida para poder produzir fruto do Espírito. Os frutos do Espírito, eles são produzidos porque nós há comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e se opõem-se um ao outro para que não façais o que queres. É uma guerra, não? É uma guerra. Jesus nunca disse que vai ser fácil, mas Jesus sempre prometeu: aqueles que estão em mim, nova criatura é. A questão que às vezes nós não queremos nos esforçar para deixar as obras da carne para trás. Às vezes é que nós não queremos nos esforçar para deixar-lhe a sobra da carne para trás. E quem comete pecado das obras da carne, há uma consuficiência na carne, que é o que? Desejo, lembrança, né? Lembrança. O crente muitas das vezes passa pelo deserto, pela solidão, por um momento difícil, aí a consuficiência da carne traz à memória o que ela praticou outra hora lá no passado. Aí o versículo que nós vimos: não submetei ao jugo da escravidão novamente. Aleluia. Então nessa noite, irmão, esta palavra que quero te dizer: quando a pessoa não tomar uma atitude na vida de dizer assim: rapaz, a partir de hoje eu não vou fazer mais a vontade da carne, não. O nosso pastor presidente diz que o homem ou a mulher só erra até o dia que ele quer. E realmente, no dia que ele tomar uma posição de dizer: a partir de hoje eu não vou mais beber, ele não bebe. A partir de hoje eu não vou viver uma vida errante desse jeito, ele muda, porque toma uma posição na vida. E nós que somos crentes, essa posição tem que ser tomada no dia que nós nos entregamos para o Senhor. Só que tem muitos que vai levando um processo. Serve a Deus, né? Serve a Deus, canta, prega e vai. Mas nunca tomou aquela posição de dizer: a partir de hoje eu não vou viver mais na carne. Eu quero o céu, eu quero o sobrenatural, eu quero ser diferente. Por quê? Porque nós somos luz. O mundo vai descendo e nós temos que ir subindo, porque descendo é contramão para nós. Nós temos que ir subindo, andando na contramão do mundo. Enquanto hoje, e amanhã, e ontem, as pessoas estão cultuando a carne, nós estamos matando a carne para não cumprir, né, os desejos da carne. Aleluia. Então, aqui, irmão, está falando muitas obras da carne, mas se a gente for observar, a nossa carne não quer orar. Se a gente for observar, a nossa carne não quer jejuar. Se a gente for observar, a nossa carne não quer perder noite de sono em oração. Se nós formos observar, a nossa carne não quer perder ali, tirar um tempo cansado para meditar na palavra.
mas nós temos que deixar o Espírito, o nosso Espírito e o Espírito de Deus operando em nossas vidas, para que nós podemos vencer as obras. Aqui foi lido: os que fazem a obra da carne não vão ver a Deus. Aí aqui embaixo vai dizer assim, aqueles que tais coisas praticam, cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Então a palavra de Deus, né, é para que nós não olhamos para quem está fazendo a obra da carne, quem está lá, né, no seu batuquinho, lá no bar, porque a gente olha assim, os bar estão lotados e as igrejas estão poucas. A gente anda assim, vê as academias cheias, as velhinhas de 70 anos estão lá malhando, querendo tardar, né, a velhice, estão lá cuidando do corpo, mas a alma é quem precisa ser cuidado. Estão cheios, as igrejas vazias, mas não olha para eles, porque eles estão cumprindo, né, a consuficiência da carne, e os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A gente ficou observando algumas pessoas, é uma alegria, carro zero, é dinheiro, é saudável, nada dá errado para eles. A gente fica observando e se lembra de Asaf, aleluia, por pouco Asaf quase se escorregou, olhando para o ímpio prosperando, e Asaf lá passando um momento tão difícil, aleluia. Mas deixa quem quer fazer as obras da carne, nós que conhecemos a Jesus, nós vamos agradar a Deus no nosso espírito, e o Espírito Santo vai se apossar a ponto de produzir o fruto dele na nossa vida, aleluia. Aonde nós podemos agradar a Deus, irmão, nesta geração perversa, nesta geração sem pudor, nesta geração que se inclina para as obras da carne, aleluia. Mas sabendo que a essa luta, essa guerra, essa peleja, ela está em todos os dias das nossas vidas. Em todos os dias da nossa vida, nós precisamos policiar a nossa carne. Davi andou no deserto, matou leão, matou urso, né? Matou o gigante, venceu batalha. O povo gritava dizendo assim: Saul matou 1000, mas Davi 10 milhares. Então, nas lutas, Davi estava todo vapor. Mas lá na velhice, no palácio, ele, porém, não vigiou. E a carne é a carne, né? A carne continua. Está vivo, tem carne e tem o espírito. Está vivo, tem a carne e tem o espírito. Davi estava já na bonança, venceu tantas batalhas, mas a carne continuou sendo carne do lado dele, e ele cometeu o maior pecado da sua vida, que a espada não saiu da sua casa por causa da carne. Tudo por causa da carne. Então nessa noite, irmão, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então já observamos, quem é de Cristo não anda nas obras da carne. Quem é de Cristo não anda nas obras da carne, nem cumprindo os desejos carnais, né? Glória a Deus, mas está sempre preocupado em viver no Espírito, andando no Espírito e agradando ao Espírito Santo de Deus. Amém? Então nessa noite, irmão,
Já estou encerrando. Hoje a gente vê muitas pessoas que concordam com o carnaval, que acham que é só uma festinha, né? Que acha que aquilo é certo e não é. Aquilo é obra da carne. Aquilo não é da vontade de Deus. Aquilo ali é do diabo, não é de Deus, não é de Satanás, né? Então, que não há dúvida, não é verdade? Não, mas pode, né? Bloco, temos pessoal de capital faz bloco, de igreja, irmão, não é assim que funciona, não. Né? Tanto tempo tem de ir para a igreja, outras vezes de evangelizar e vão para o bloco de carnaval, ver o povo beber e andar pelado. Não, isso não está de acordo, né? A palavra de Deus. Porque muitos falam prega em tempo e fora de tempo, mas não é outro sentido, né? Então deixo aqui essa palavra para os irmãos, para que nós venhamos, né, andar no Espírito, agradando a Deus, irmão, e é só vitória. Quem faz a vontade de Deus, o Espírito se santificando, buscando, orando, vigiando, né, procurando agradar a Deus, é só vitória. Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, porque nós estamos crucificados com Cristo para as obras da carne. Amém? Então, graças a Deus.